Olá, como vai, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã do Nisto Cremos? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Já estamos no 23º episódio, 23ª crença de 28 que temos estudado aqui no Adventistas Rio e também no nosso canal PR Emanuel Gonçalves, Pastor Emanuel Gonçalves. Você seja bem-vindo. Você seja bem-vinda a mais uma esperança que temos veiculado através das mídias sociais, a mais um capítulo maravilhoso das doutrinas. Por falar em doutrina, já estamos na quinta. Essa, por exemplo, é a última crença, a 23ª, é a última crença da quinta doutrina que a Igreja Adventista ensina através das Escrituras Sagradas, que é a doutrina da vida cristã. Portanto, essa é a última crença da quinta. Na próxima semana, no próximo episódio, já vamos entrar na última crença, doutrina, no caso a sexta doutrina, que é a doutrina dos últimos dias. Portanto, a 24ª crença que faz parte da última doutrina, de 6, que é a sexta doutrina que a igreja tem veiculado através das redes sociais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Nisto Cremos de hoje. Se você estiver no YouTube nos assistindo, por favor, vai lá e se inscreve no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like, isso mesmo, o seu joinha, para que outras pessoas tenham também o privilégio que você está tendo de estudar a palavra do Senhor. Para tanto, já está em minhas mãos a Santa Bíblia. Eu peço que você, onde estiver e se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um episódio do Nisto Cremos. Que a Tua graça possa ser derramada sobre cada internauta, cada estudante da Tua Palavra, estudioso das Escrituras, que todos possamos ser iluminados para que compreendamos a Tua inspiração. Fica com cada um de nós neste momento, pois Te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido internauta que nos assiste através dos canais das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, Adventistas Rio ou PR Emanuel Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Hoje vou falar sobre a 23ª crença das Escrituras Sagradas e fala justamente sobre o casamento e a família. Você sabe que o lar, ele representa a moldura primária para a restauração da imagem de Deus em homens e mulheres? É isso mesmo. Dentro do círculo familiar, pai, mãe e filhos podem se expressar plenamente, podendo cada um deles completar as necessidades dos demais no tocante a ter seu próprio lugar, ser amado e amar e desenvolver intimidade. Aqui se estabelece a identidade e se desenvolvem os sentimentos de valor pessoal. O lar é também o lugar em que, pela graça de Deus, os princípios do verdadeiro cristianismo são postos em prática e seus valores são transmitidos de uma geração para a próxima. A família pode representar um lugar de grande felicidade. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que você também não tem dúvidas, né? Pode, claro, por outro lado, constituir o cenário de terríveis sofrimentos. 2 pontos aqui. Não é? A vida familiar é harmoniosa, demonstra os princípios do cristianismo verdadeiramente exemplificados na prática, revelando o caráter do Deus poderoso. Desgraçadamente, enfim, a manifestação dessas características é sobremodo rara nos lares modernos. Ao contrário, muitas famílias demonstram os pensamentos e intenções do coração humano, egoísta, discussões, rebeldia, rivalidade, ira, indecência e mesmo crueldade. Entendamos, porém, que essas características não constituem parte do plano original de Deus. O próprio Jesus Cristo disse: não foi assim desde o princípio. Mateus 19, versículo 8. Nós encontramos duas relíquias, de fato, sagradas que Deus concedeu originalmente à família humana, né?
essas duas relíquias foram destinadas, né, à alegria maravilhosa do ser humano. Existem duas relíquias que Deus deu de fato para a humanidade. A primeira foi a família, que foi criada no sexto dia, né, quando Deus criou Adão e de sua costela, como estudamos, né, logo no início do Cremos, pegou uma de suas costelas e transformou-a numa mulher, na sua companheira. A primeira relíquia, então, antes do pecado entrar no planeta, foi a família. E a segunda relíquia foi logo em seguida que eles foram criados e descansaram. E essa alegria do repouso fez com que a família pudesse encontrar-se com Deus semanalmente, e hoje nós ainda praticamos esta relíquia, que é o sábado do Senhor, o sétimo dia da semana, porque foi santificado, né? Foi abençoado, foi descansado, e Deus instituiu também a família na mesma semana da criação. Independentes do tempo, lugar e cultura, Deus colocou o sábado para a família, hoje outra instituição. Duas instituições, graças a Deus, formadas por Deus, sagradas. O estabelecimento dessas duas instituições representou o coroamento da criação divina aqui na Terra. São o ápice, o melhor dos dons excelentes que Deus concedeu à humanidade na criação do mundo. Ao estabelecer o sábado, Deus reservou ao ser humano o tempo necessário ao repouso e à renovação, tempo de comunhão com o próprio Deus, com Ele, é claro. Ao formar a primeira família, Ele estabeleceu a unidade social básica da humanidade, dando-lhe um senso de pertinência e provendo-lhe a oportunidade de desenvolver pessoas habilitadas para o serviço a Deus e aos outros seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 descreve justamente a divina criação dos seres humanos que deveriam habitar a terra. Olha o que diz a Bíblia. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus os criou, homem e mulher. Aqui o termo homem é usado tanto em hebraico quanto em português, no sentido genérico, conforme ocorre mais de 500 vezes no Antigo Testamento. O termo inclui seres do sexo masculino e do sexo feminino. Então, quando a Bíblia diz que criou Deus o homem, ele inclui ambos os sexos. Esse texto deixa claro que não foi o caso de o homem ser criado à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem. Foram ambos criados à imagem própria do Deus Todo-Poderoso. Ao contrário, ambos da mesma forma como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são Deus, assim homem e mulher juntos constituem o homem. A semelhança da divindade, ainda que ambos devam ser um, não desempenham a mesma função. São iguais no tocante ao ser ou em valor, mas não são idênticos em pessoa. Suas características físicas são complementares, né? São complementares, eles se complementam, essas características. Essas funções são cooperativas. Ambos os gêneros são bons e, da mesma forma, seus diferentes papéis. A família e o lar acham-se construídos sobre o fato de diferenciação sexual. Vale lembrar que Deus poderia haver propagado a vida sobre a terra sem criar homem e mulher. Isso é verdade porque Ele é todo-poderoso, conforme está demonstrado por meio da reprodução assexuada de algumas formas de vida animal. É claro, entretanto, Deus fez dois indivíduos idênticos quanto à forma e também características gerais, mas cada um deles contendo algo que faltava no outro e que serviria para complementá-lo. Se o mundo fosse constituído exclusivamente de representantes de um dos sexos, não seria completo, não é verdade? Verdadeira complementação somente pode ocorrer em uma sociedade que envolva tanto homens quanto mulheres. A igualdade não se acha em questão aqui, nesse caso em particular, pois ambos são essenciais. Durante seu primeiro dia, Adão, o primogênito e, portanto, a cabeça de toda a raça humana, percebeu o seu caráter único, não havia outro ser semelhante a ele. Para o homem, todavia, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 20, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Deus demonstrou sensibilidade ante essa falta, pois ele mesmo disse no mesmo livro: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que ele seja idônea. Gênesis 2, verso 18. A palavra hebraica neged, aqui traduzida como comparável ou idônea, é um nome que se relaciona com a preposição cujo significado é estar diante, na frente de, em oposição, correspondendo a alguém ou a alguma coisa. Nesse caso, a pessoa que deveria estar diante de Adão visava a complementá-lo, entendeu? Correspondendo-lhe como contraparte. É isso mesmo. Foi assim que Deus fez cair pesado sono sobre o homem, de acordo com Gênesis, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela, diz a Bíblia, que o Senhor tomara, mais ou menos aqui em Gênesis, capítulo 2, versos 21 e 22, aquela costela que Deus tomara do homem, transformou-a, nesses seguintes termos, diz o Gênesis, diz o próprio Moisés, transformou-a, aquela costela, numa mulher. E ao despertar, Adão reconheceu imediatamente o íntimo e estreito relacionamento que esse ato específico de criação tornara possível. Ele exclamou, olha que declaração apaixonante, gente. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado, ou tomada. Gênesis 2, verso 23. Isso tem uma referência lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, verso 8. O apóstolo Paulo faz essa menção de Moisés, de Gênesis 2. A partir da diversidade entre homem e mulher, Deus trouxe ordem, Deus trouxe unidade, amigo. Na primeira sexta-feira da criação, celebrou Deus o primeiro casamento, isso mesmo, o primeiro santo casamenteiro. Deus, Ele foi que criou o casamento, unindo as duas criaturas, fazendo com que fossem feitos à sua imagem, em uma só. O matrimônio se tornou então o alicerce da família, o fundamento da própria sociedade desde o seu início. As Escrituras descrevem o casamento como um ato decisivo, tanto de separação quanto de união. Olha o que diz o próprio Moisés em Gênesis 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Repito, Gênesis 2, verso 24. Para o sucesso do relacionamento matrimonial, é vital que os relacionamentos primários anteriores sejam deixados. O relacionamento matrimonial deve sobrepujar aquele que existe entre pais e filhos. É nesse sentido, quando alguém deixa o relacionamento com os pais, habilita-se então a união com seu cônjuge. Sem esse processo, não existe fundamento seguro para o matrimônio, correto? O termo hebraico traduzido por unir-se aqui provém de uma palavra que significa amarrar-se, firmar, juntar, manter em união. Pode compreender isso. Isso significa unir-se. Como substantivo, pode ele também ser usado no sentido de estar soldado, de acordo com Isaías 41, verso 7. A intimidade e a força desse vínculo ilustram a natureza do vínculo do matrimônio, amigo, amiga que nos assiste através das redes sociais, do Nisto Cremos, do Adventistas Rio ou do PR Emanuel Gonçalves. Qualquer tentativa para romper essa união prejudicará os indivíduos tão intimamente vinculados. Que esse vínculo humano é muito estreito torna-se claro pelo fato de que o mesmo verbo é usado para representar o vínculo existente entre Deus e seu povo. Olha o que diz o profeta, né? O profeta semelhante ao Senhor em Deuteronômio capítulo 10, o próprio Moisés. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 10, verso 20. Nas Escrituras, esse compromisso, essa promessa pela qual o casal se une inteiramente é mencionado como um concerto, termo utilizado para os mais solenes comprometedores acordos conhecidos na palavra de Deus.
a relação existente entre esposo e esposa deve pautar-se pelo eterno concerto de Deus com seu povo, a igreja. O comprometimento de um com o outro toma como testemunha a fidelidade e a perseverança que caracterizam o concerto de Deus. Deus e os amigos, parentes e vizinhos do casal testemunham o concerto que ambos fazem entre si. E esse concerto é ratificado pelo céu e no céu. O que Deus ajuntou, a própria Bíblia diz, o próprio Cristo disse lá no Novo Testamento. Vocês conhecem, em casamentos nós realizamos, nós sempre colocamos e mencionamos esse texto no finalzinho. Assim, ó, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, versículo 6. O casal cristão compreende que no casamento ambos fizeram o concerto de se manterem fiéis um ao outro enquanto viverem. Então é vitalício. Casamento é vitalício. O ato de deixar o lar paterno e celebrar um conceito de unir-se ao outro cônjuge resulta em uma união tão profunda, amigo, amiga, irmão, minha irmã, que não pode ser plenamente compreendida. Aqui encontramos a unidade em seu pleno sentido. Os cônjuges andam juntos, sustentam-se mutuamente e compartilham de profunda intimidade. Em sua manifestação exterior, essa unidade se refere à união física do matrimônio. Além disso, porém, ela também se refere ao íntimo vínculo que se forma entre as mentes e emoções e que envolve o lado físico desse relacionamento. Referindo-se então ao relacionamento que mantém com o seu povo, Deus, ele pergunta no livro de Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3, verso 3. Amigo, amiga, essa questão também é apropriada em relação àqueles que deverão se tornar uma só carne. Devem andar juntos. Deus instruiu os israelitas a não estabelecerem vínculos de matrimônio com pessoas de outras nações ou de nações vizinhas, pois elas fariam desviar teus filhos, diz a própria Bíblia, de mim, para que servissem a outros deuses, Deuteronômio 7, verso 4, e também Josué 23, versos 11 a 13. Chamamos isso de jugo desigual. Quando os israelitas passaram a ignorar essas instruções, defrontaram-se então com desastrosas consequências. Paulo, ele reiterou esse princípio no Novo Testamento em termos bastante amplos, quando disse: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o inimigo dele? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Vou fazer questão de mencionar esse texto. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6, ou melhor, capítulo 6, 2 Coríntios, versos 14 a 16. E tem uma referência também com os versos 17 e 18. A Bíblia é clara. As Escrituras querem dizer claramente que os crentes deveriam se casar apenas com pessoas igualmente religiosas, crentes. Mas o princípio possui aplicação também ainda mais ampla. Verdadeira união depende de acordo em termos de crenças e práticas. Diferenças na experiência religiosa conduzem a diferenças de estilo de vida, amigo. Você concorda? Que podem até levar a profundas tensões e fissuras no matrimônio. É verdade. Para se alcançar a unidade da qual falam as Escrituras, as pessoas deveriam se casar apenas com outras que pertençam ou que pertencem à mesma comunhão. Isso é fato nas Escrituras. Para que possam se tornar uma só carne, duas pessoas devem dedicar completa lealdade uma à outra. Quando alguém se casa, corre todos os riscos e aceita todas as ocorrências relacionadas com seu cônjuge. Aqueles que se unem em matrimônio, com certeza, proclamam sua disposição em compartilhar a responsabilidade do cônjuge, de permanecer ao lado do parceiro
contra qualquer evento. O casamento requer aquela espécie de amor ativo e persistente que não desiste com facilidade. Entendeu, internauta? Entendeu, amigo ouvinte do Nisto Cremos? Internauta que assiste todas as terças? Olha, preste bem atenção. Tornar-se uma só carne envolve relacionamento sexual também. Olha o que diz a Bíblia. Coabitou, olha só, o homem com Eva, no Antigo Testamento, sua mulher, Gênesis 4, verso 1, e esta concebeu. No ato em que provocam a união de corpos, uma tendência que homens e mulheres têm sentido desde os dias de Adão e Eva, cada casal reedita a primeira história de amor. É muito romântico isso. O ato de intimidade sexual é a união física mais próxima possível. Ela representa a proximidade emocional e espiritual que o casal pode igualmente desenvolver. O amor matrimonial dos cristãos deveria se caracterizar pelo calor, alegria e deleite, de acordo com o grande sábio Salomão em Provérbios 5, versos 18 e 19. E olha só o que diz a Escritura. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Hebreus 13, versículo 4. As Escrituras nos ensinam, amigo, amiga, meu irmão, minha irmãzinha, claramente que a deleitosa expressão sexual de amor entre marido e esposa constitui plano de Deus. Portanto, o sexo foi estabelecido antes do casamento. É santo e pode ser compartilhado, pode ser vivenciado, pode ser praticado entre pessoas, homem e mulher, dentro, evidentemente, no contexto do casamento. O casamento é uma experiência fantástica, conforme salienta o autor do livro de Hebreus, sem mácula, essa instituição sagrada, o relacionamento sexual não pecaminoso, não poluído. Os efeitos da queda, entretanto, sobre o matrimônio, por exemplo, teve uma distorção do reflexo humano da imagem de Deus. Isso foi causado pelo pecado, claro. E isso exerceu seus efeitos sobre o matrimônio tão certamente como o faz ou fez em relação a todas as demais áreas da experiência do ser humano. Interesses próprios introduziram-se depois que o pecado entrou no planeta, onde antes reinara perfeito amor e unidade. O egoísmo é o motivador primário de todos aqueles que não são impelidos pelo amor de Cristo. Opondo-se a todos os princípios da entrega e serviço altruísta e disposição para dar que o Evangelho representa, é o egoísmo o denominador comum de todo fracasso cristão. Pela desobediência, Adão e Eva violaram o propósito de sua própria criação. Antes do pecado, haviam eles vivido em contato direto com Deus. Aí depois, em vez de se dirigirem alegremente a Ele, esconderam-se dele, temerosos, tentando ocultar a verdade a respeito de si próprios e negando qualquer responsabilidade por suas ações. Possuídos então de um senso de profunda culpa que as realizações fizeram, que sua própria ação realizou, não conseguiram apagar, não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Desde então, essa evasão e autojustificadora negação tem constituído o modelo comum de relacionamento humano com seu próprio Criador. Após o pecado, Deus disse à mulher: "O teu desejo será para o teu marido e ele te governará." Gênesis 3, verso 16. Deus pretendia que esse princípio, que não alterou a igualdade básica entre homem e mulher, beneficiasse tanto o primeiro par quanto todos os que se casassem daí por diante. Desde então, a dominação por meio do poder, da manipulação e da destruição da individualidade tem caracterizado o matrimônio ao longo dos séculos. A centralização em si mesmo tem feito reduzir-se grandemente a aceitação e apreço de um pelo outro. A prática segundo a qual um dos cônjuges mantém vários consortes é contrária à singularidade da união que Deus estabeleceu no primeiro matrimônio, lá no Éden.
A poligamia, o indivíduo não deixa todas as demais. Vocês conhecem a história, né? A poligamia começou a aparecer logo após o pecado. Embora as escrituras descrevam os casamentos múltiplos como uma realidade cultural no tempo dos patriarcas, a própria descrição mostra claramente que esses casamentos não preenchiam o ideal divino. Portanto, a poligamia não foi intuito de Deus, não é propósito divino, nunca foi e nunca será. Assim, o casamento monogâmico provê aos cônjuges o senso de que pertencem um ao outro e este fortalece sua intimidade e vinculação. Eles compreendem que seu relacionamento é único e que nenhuma outra pessoa pode compartilhar daquilo que eles compartilham. A relação monogâmica reflete de modo mais claro o relacionamento entre Cristo e sua igreja e entre os indivíduos e o seu próprio Deus. O moderno modo de pensar e proceder faz pouco caso do compromisso pelo qual ambos os cônjuges devem manter fidelidade sexual um ao outro até a morte. Mas as Escrituras, a Bíblia Sagrada, caracteriza como pecado qualquer relação sexual praticada fora ou antes do casamento. O 7º mandamento permanece válido, amigo, amiga, e sem alteração quando diz: não cometerás adultério. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não são apresentadas aqui razões qualificativas ou desqualificativas. Esse mandamento que diz não adulterarás ou não cometerás adultério é o princípio que preserva zelosamente a relação matrimonial. Pecado não é apenas o ato exterior, ao contrário, é também uma questão do coração, que alcança profundidade os domínios do pensamento. Se a fonte estiver contaminada, não poderão ser limpos os rios. Jesus percebeu que das reservas íntimas da mente proviam as motivações do comportamento humano, afirmando que do coração, ele disse, procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Aí dentro dessa linha, amigo ouvinte e amigo do Nisto Cremos, dessa linha de pensamento, esboçou o próprio Cristo o ato de infidelidade praticado no nível de pensamentos e emoções. Olha o que ele disse no Novo Testamento, o próprio Jesus. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha só, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já a adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Jesus foi mais forte que Moisés, você não acha? Toda uma indústria se desenvolveu a fim de capitalizar a perversão da imaginação, amigo. Pense nisso. Os filmes de pornografia, os livros sensuais que a indústria produz não podem encontrar lugar na vida do cristão verdadeiro. Eles não somente estimulam relacionamentos ilícitos, como também reduzem homens e mulheres a meros objetos sexuais, distorcendo desse modo o verdadeiro significado da sexualidade e obscurecendo a imagem de Deus. Os cristãos são chamados a exercitar pensamentos puros e viver vida pura, pois estão se preparando para viver numa sociedade pura ao longo de toda a eternidade. Portanto, meu amigo, irmão solteiro, por favor, lembre-se disso aí. É pecado, é egoísmo de sua parte, não é? Praticar a masturbação, por exemplo. A Bíblia ensina isso. E nós aprendemos isso aqui também no Nisto Cremos, que ratifica o que diz as Escrituras. Agora falo para o casal também, o amigo que é casado, a amiga que é casada, que está me ouvindo, que está me assistindo. Cuidado. Cuidado com a pornografia. Tem escravizado milhões e milhões de pessoas, inclusive cristãos, são viciados diariamente nessas imagens sensuais, sexuais ilícitas, nesses filmes e etc. Sobre o divórcio, já que estamos falando em família, em casamento, né, e matrimônio, e família e casamento, uma declaração de Jesus resume muito bem o que a Bíblia tem a dizer no tocante ao divórcio.
Olha o que Deus diz. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6, Marcos 10, versos 7 a 9. Portanto, o matrimônio é sagrado porque Deus o consagrou. Em última análise, é Deus quem une marido e mulher e não meramente palavras humanas ou ato sexual. Portanto, foi Ele quem selou essa união. A compreensão cristã do divórcio e do novo casamento, portanto, deve basear-se no terreno firme das Escrituras, não nas palavras dos seres humanos. A declaração de Jesus torna claro o princípio escriturístico básico subjacente à compreensão cristã do divórcio. Deus pretende que o casamento seja indissolúvel. Quando os fariseus lhe perguntaram se a incompatibilidade marital constituía razão suficiente para divórcio, Cristo afirmou que o modelo de casamento apresentado no Éden era o de uma união permanente, ou seja, vitalícia. Quando o pressionaram ainda mais, citando a lei do divórcio concedida por Moisés lá nos tempos do Antigo Testamento, ao que respondeu o próprio Cristo: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19, verso 8. Ele prosseguiu ao estimular que a única razão legítima para o divórcio era a infidelidade conjugal, em Mateus 5, versos 32, e também em Mateus 19, verso 9. Ou seja, alguém só pode se separar se um dos cônjuges, claro, cometer porneia, no original grego, relações sexuais ilícitas. Muito bem, a resposta de Jesus aos fariseus deixa claro que ele possuía uma compreensão muito mais ampla da questão da fidelidade do que eles mesmos. A partir do que ele falou e dos princípios relacionados com o casamento, expostos tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo, pode-se afirmar que Deus deseja que aqueles que se casam reflitam a imagem divina por meio de uma união permanente. Ainda que o ideal divino para o matrimônio seja o de uma união amorável e permanente, que deve prosseguir até a morte do parceiro, por vezes se torna necessária, amigo que nos ouve, amigo que nos assiste no Nisto Cremos, no Adventistas Rio, no YouTube, ou PR Emanuel Gonçalves. Na verdade, a separação legal pode acontecer em virtude de ofensas físicas. Lembram do Quebrando o Silêncio? Que é um programa anual que a Igreja Adventista tem proporcionado em todo o planeta Terra, justamente para a gente denunciar aquele indivíduo que machuca, que maltrata o seu cônjuge, né? Principalmente do lado feminino, as mulheres são muito maltratadas. Então, nesse caso aí, em virtude dessas ofensas, tais como abuso também do cônjuge ou de uma criança, em algumas jurisdições, por exemplo, civis, tal separação só pode ser obtida através do divórcio, que sob tais circunstâncias não deve ser condenado, ok? Mas, em tais separações ou divórcios, nos quais a infidelidade aos votos matrimoniais não se acha envolvida, ou seja, não houve porneia, não houve infidelidade sexual, no caso, matrimonial, mas houve abuso no que diz respeito à violência, houve maus tratos, né? Houve violência, as pessoas, incompatibilidade de gênero. Tem muita gente que se separa por causa da incompatibilidade de gênero. Então, o que acontece? Isso deve ser razão para o divórcio. Divórcio você pode até assinar, até praticar, mas novas núpcias, aí a Bíblia não deixa esse espaço para você ter novo casamento, ter um novo cônjuge, né? A Bíblia não diz, a menos nesse meio tempo, o outro cônjuge torne-se a casar, né, praticando assim adultério ou fornicação, ou então, se o outro é removido através da morte. Isso mesmo, infidelidade sexual ou morte, né, de um dos cônjuges, dá então espaço, dá direito para que a pessoa possa contrair novas núpcias. Mas, incompatibilidade de gênio, né? Violência doméstica e etc.,
não dão espaço para você ter novas núpcias. Você pode até se separar até para preservar a sua integridade física, emocional também, moral, tá? Mas novas núpcias, somente o que diz o Senhor, ou morte do cônjuge ou infidelidade. Deus, amigo, amiga, criou homem e mulher para serem diferentes um do outro, é verdade. Entro agora no gênero, né? Esse assunto ele é muito amplo, viu, gente? Aqui é apenas um resumo desta crença. E ainda assim se complementam, né? Ao assim criá-los, Deus orientou os seus sentimentos sexuais em direção ao sexo oposto. Então foi Deus que criou o homem macho, a mulher fêmea. Deus é que criou o sexo. Nós não temos opção, nós não temos escolha para escolher o sexo, tá? Eu deixei bem claro aqui, a Bíblia é que nos deu orientação. Deus orientou. E quando nós nascemos, já nascemos com um sexo, ou macho ou fêmea. A diferenciação e conexão que caracterizam as pessoas manifestam-se na atração que aproxima os dois sexos um do outro, de modo a estabelecer uma relação completa. Em alguns casos, o pecado afetou até mesmo essa orientação básica, trazendo à lume um fenômeno que tem sido identificado como inversão. Isso mesmo. Em tais casos, a orientação natural em direção ao sexo oposto aparece invertida, produzindo uma orientação sexual básica dirigida para pessoas do mesmo gênero. Lembrando que isso foi por conta do pecado ter entrado no planeta Terra e que fez infelizmente, essa inversão. Então, o que um homem, por exemplo, sente-se sexualmente atraído pelo próprio sexo, pelo outro homem, isso não é vontade divina, isso não foi desejo divino, isso é apenas o resultado do pecado. Eu quero deixar bem claro que isso aí, homem, foi escolha do próprio Criador e nós não temos o direito de escolher, como já falei, o nosso sexo. Mas quando sentimos essa atração, pode ter certeza, pedimos a Deus e temos que entrar em contato direto com Deus para que Deus tire isso de nós, porque não foi Ele que colocou, então foi o pecado que está nesse planeta, fez com que acontecesse essa inversão de desejos. As Escrituras condenam essas práticas, que chamamos de práticas homossexuais, em termos fortemente negativos. Gênesis 19, versos 4 a 10, Judas 7, 8, Levítico 18, versos 22, Levítico 20, verso 13. O próprio Paulo diz em Romanos, capítulo 1, 26 a 28. Ele diz também em 1 Timóteo 1, versos 8 a 10. Essas são práticas que produzem séria distorção da imagem de Deus sobre homens e mulheres. Eu não estou aqui ofendendo quem quer que seja, eu só quero aqui apenas mostrar o assim diz a Bíblia, a palavra de Deus, e nisto nós acreditamos. Uma vez que todos pecaram, diz o apóstolo, e carecem da glória de Deus, em Romanos 3, verso 23, os cristãos devem tratar com vistas à redenção daqueles que são afligidos por esta distorção. Então, nós não somos homofóbicos, apenas declaramos que a Bíblia é contra a prática da homossexualidade e que, portanto, isso é uma distorção que veio após o pecado. Os cristãos procurarão refletir a atitude de Cristo manifestada para com a mulher apanhada em adultério. Lembram daquele caso? Nem eu, disse o próprio Cristo, tampouco te condeno. Vai, e o que foi que ele continua dizendo? E não peques, mas João 8, verso 11, ele falou isso para a mulher adúltera. Não apenas os que possuem tendências homossexuais, mas todas as pessoas que se encontram presas a comportamentos ou relações que causam ansiedade, causam vergonha, sentimento de culpa. Essas pessoas necessitam do ouvido cheio de simpatia de um conselheiro cristão, treinado e experiente, amiga. Nenhum comportamento está além do alcance da restauradora graça de Deus. Mas aqueles casais cristãos que decidem trazer filhos ao mundo, agora falo de natalidade, têm ainda sobre si a obrigação de conduzir seus filhos no caminho e na admoestação do Senhor. Concorda? Antes que o casal se envolva efetivamente na procriação, deve considerar o ideal divino para a família. Os pais
né? Por exemplo, o papai, as Escrituras atribuem ao papai a responsabilidade da cabeça do lar e sacerdote da sua família. Ele se torna um tipo de Cristo, a cabeça da igreja. A mamãe, você sabe que a maternidade é a relação terrestre que melhor pode ser comparada com Deus. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. Olha que bênção ser mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para Deus. Olha só, mamãe, que bênção ser mãe. Você que está me ouvindo que é mãe, compreenda ela, mamãe, somente o tão elevado caráter de sua tarefa e isto lhe inspirará coragem. Que sua obra, mamãe, é para o tempo e para a eternidade. Agora me dirijo a vocês, filhos. Depois de suas responsabilidades para com o Senhor e com o outro cônjuge, não tem os pais maior responsabilidade que em relação às crianças que trouxeram ao mundo. Tem pai que só coloca o filho no mundo e abandona. Tem mãe que só é mãe na hora de gerar e depois abandona o filho. Devem os pais colocar os interesses dos filhos acima de sua própria promoção e conforto. Eu sou pai e eu sei o que eu faço para com o meu filho que eu tenho, para os meus filhos, né? Então, eu como pai, eu devo fazer o que eu tiver ao meu alcance para dirigir meus filhos, para que sejam, acima de tudo, tementes a Deus e possam representar muito bem o Papai do Céu quando eles um dia contraírem família, né? É interessante que tem alguns pais que não estão nem aí para os filhos, né? Então, nossos filhos estão acima de nossa promoção, estão acima do nosso conforto. A gente tem que criá-los primeiro para este planeta e para o porvir. As crianças não escolheram vir. Papai, você que está me ouvindo agora, mamãe, as crianças não escolheram vir ao planeta e devem ser-lhes concedidas as melhores oportunidades para começar bem na vida, uma vez que as influências pré-natais afetam vitalmente a saúde espiritual, mental, física desse novo ser, dessa nova criaturinha. O esforço de promover o bem-estar das crianças, pai, mãe, deveria começar muito antes do nascimento delas. Esse amor dos pais deveria ser incondicional, é verdade, e disposto ao sacrifício, mesmo que ele jamais venha a ser plenamente retribuído. As crianças precisam recebê-lo a fim de poderem desenvolver boa autoimagem e saúde emocional por toda a vida. Crianças que têm necessidade de se esforçar para obter o amor ou que se sentem rejeitadas e sem importância, tentarão obter amor de seus pais por meio do comportamento indesejado, o qual se torna arraigado e habitual. Crianças que sentem de fato certeza do amor de seus pais o estenderão a outras pessoas. Membros da congregação participam do desenvolvimento social e espiritual de seus pequenos, pois estes são também filhos de Deus, lembre-se disso, e membros do corpo de Cristo. Os ensinamentos espirituais que os pais praticam representam um processo constante que avança para cada fase da vida das crianças. Estas palavras que hoje, olha o que diz o próprio Deus através do grande profeta. Te ordeno, estarão no teu coração, disse Deus a Moisés. Tu as inculcarás a teus filhos, não é? E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, versos 6 a 9. Olha o que o próprio Salomão, no Antigo Testamento, disse através do Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo usou dizendo, ensina, olha só que texto, a criança no caminho em que deve andar. Por quê? Ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. O que isso, amigo ouvinte do Nisto Cremos, significa? Disciplina implica muito mais que apenas punição. A punição usualmente lida com o passado, ao passo que a disciplina contempla
o futuro. A disciplina é um processo de discipulado, em que a criança é o aprendiz dos pais no tocante a treinamento, orientação e exemplo. Significa ensinar princípios importantes, tais como lealdade, verdade, justiça, coerência, paciência, ordem, misericórdia, generosidade e trabalho. É no lar, com todas as interações que ocorrem entre pessoas do sexo masculino e feminino e que constituem todo o sistema familiar, que a criança aprende a agir como homem ou mulher no contexto da sociedade. Os últimos versículos do Antigo Testamento são uma profecia daquilo que ocorrerá antes do retorno do Senhor. Olha que profecia. Eis que eu vos envio o profeta Elias, o enviarei, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Malaquias 4, 5 e 6. Enquanto várias forças da atualidade tentam dispensar os membros da família, Deus a convoca para uma reunião, resolidificação, um retorno, uma restauração. Aquelas famílias que responderem a seu chamado possuirão um poder que revelará o genuíno cristianismo. A igreja que for constituída de tais famílias crescerá. Seus jovens não a abandonarão. Ela retratará perante o mundo um quadro nítido de Deus, um quadro poderoso de Deus, amigo. Ouça essa linda música e peça ao Deus Todo-Poderoso que o seu lar seja um pedaço do céu aqui na terra, que ele seja o coração deste lar. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Quando eu era pequenino, tinha medo de trovão, mas meu pai me acalmava, me cantando uma canção. Mas o tempo leva tudo e a canção levou embora. Mesmo grande eu sinto medo, pois sou eu um pai agora. Outro dia eu chorei ao ouvir meu pai cantar. Entoou minha canção pro meu filho descansar. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar. Nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo do meu lar, o coração. Minhas mãos tão pequeninas
Foi mamãe que ajuntou, me ensinando com carinho uma prece ao Senhor. A mamãe eu agradeço por me dar para Jesus. Quando passo por problemas, junto as mãos e sinto a luz. Outro dia eu orei, pela fé mamãe sarou. Eu apenas devolvi o que ela me ensinou. Ó Jesus, meu Pai querido, vem salvar meu doce lar. Nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo, do meu lar, o coração. Meu Pai querido, nele tenho aprendido como é bom poder te amar. Meu Jesus, tu és amigo, sei que és o meu irmão, mas que sejas mais que tudo. Sai para fora. Do meu lar, o coração. Do meu lar, o coração. Desatai-o e deixai-o ir. Ó amigo, que Deus seja o coração da sua casa, que Ele esteja abençoando cada dia o seu matrimônio, a sua família. Se puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, que a tua bênção seja derramada sobre as famílias de todos os internautas que nos assistem através das plataformas digitais, através do Nisto Cremos, no Adventistas Rio, no PR Emanuel Gonçalves. Que a tua bênção esteja sobre todas essas famílias e que, de fato, cada família aqui seja um pedaço do céu aqui na terra. Abençoe cada um de nós, nos dê a tua paz e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, o casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher em amoroso companheirismo. Para o cristão, o compromisso matrimonial é com Deus, bem como com o cônjuge. E só deve ser assumido entre um homem e uma mulher que partilham da mesma fé. Mútuo amor, honra, respeito e responsabilidade constituem a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor, a santidade, a intimidade e a constância da relação entre Cristo e sua igreja. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação, e se casa com outro, comete adultério. Conquanto algumas relações de família fiquem aquém do ideal, um homem e uma mulher que se dedicam inteiramente um ao outro em Cristo por meio do casamento, podem alcançar amorosa unidade por meio da orientação do Espírito
e a instrução da igreja. Deus abençoa a família e deseja que seus membros ajudem um ao outro a alcançar completa maturidade. O aumento da intimidade familiar é uma das características da mensagem final do Evangelho. Os pais devem educar os seus filhos a amar o Senhor e a obedecer-lhe. Por seu exemplo e suas palavras, devem ensinar-lhes que Cristo é um guia terno, amoroso e cuidadoso, que deseja que eles se tornem membros do seu corpo, a família de Deus, que é formada tanto por solteiros quanto por casados. Nisto cremos. Ó família, que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.